Chegou a hora do tema mais sinistro do desenho, a perspectiva. Se você quer aprender tudo sobre perspectiva de um jeito descomplicado e perceber que não é esse bicho de 7 cabeças que você imagina, vem comigo. Eu me chamo Ricardo e nessa aula você vai aprender os principais conceitos do desenho em perspectiva, ou, em outras palavras, tudo sobre o fundamento da perspectiva. Junto com o fundamento das formas, é assim que você consegue passar para os seus desenhos sensação de profundidade, tridimensionalidade e realismo. Essa é a quarta aula do curso Do Zero ao Desenho de Imaginação, em que você vai aprender como desenhar de verdade e começar a criar tudo que você quiser com a ajuda dos 7 fundamentos do desenho. Se você ainda não viu as primeiras aulas, corre lá ver porque é super importante. Os 7 fundamentos, eles trabalham juntos, eles são complementares e sem um ou outro não dá para desenhar, realmente não vai sair legal seus desenhos. Então vai lá assistir, eu vou deixar os links aqui na descrição e também nos cards. Beleza, separa seu lápis, seu papel e bora para a aula. Mas afinal, o que é perspectiva? A perspectiva é um sistema que foi inventado para representar a profundidade espacial dos objetos, das pessoas, enfim, de tudo aquilo que existe em desenhos e pinturas. Através da perspectiva, você consegue simular o que seria a realidade no papel, ou seja, você vai criar uma sensação de tridimensionalidade para os seus desenhos. E um dos principais elementos que passa essa sensação de tridimensionalidade é a questão do princípio da diminuição. Por exemplo, a própria pintura do quadro O Grito. Repara como a figura da frente ela é muito maior do que as figuras que estão lá no fundo do quadro. Ou seja, foi respeitado então o princípio da diminuição, que é o seguinte: os objetos mais próximos do observador eles vão parecer maiores do que aqueles que estão distantes do observador. Quando você faz desenhos de perspectiva, você está criando basicamente uma ilusão de ótica. Você está enganando o nosso cérebro para ele acreditar que aquilo que a gente está vendo no papel é de fato algo 3D e real, entre aspas. Então, basicamente, os desenhistas eles são verdadeiros mágicos, porque a gente cria essa sensação de tridimensionalidade quando, na verdade, não existe nada aqui, né? Ó, não tem nada, é tipo mágico mesmo. Aqui não tem nada, aqui você também não vê nada, mas aqui você está vendo um objeto em 3 dimensões. E é justamente isso, a gente engana o olhar das pessoas e a gente faz elas acreditarem que aquilo que ela está vendo tem profundidade, tem volume, ou seja, existe, é coerente com um objeto real em 3 dimensões que ela vê aí no dia a dia dela, ou uma pessoa mesmo que ela encontra no dia a dia dela. E esse, na verdade, é o grande poder do desenho, é você dominar essa ilusão, essa capacidade de enganar as pessoas, no bom sentido, de fazê-las acreditarem que o que ela está vendo, na verdade, é um objeto em 3D e não uma folha de papel. E é justamente esse o papel da perspectiva. É uma das ferramentas que a gente tem à nossa disposição, uma entre os 7 fundamentos do desenho, que a gente pode utilizar para intensificar essa ilusão de ótica. E quanto melhor você entender, quanto mais você dominar a perspectiva, mais você vai enganar, digamos assim, as pessoas a acreditarem que o seu desenho é muito real, muito 3D. E só para reforçar o quanto o fundamento da perspectiva é super importante, eu quero trazer um pouco de história, um pouco de contexto, até para a gente sair dessa superficialidade que a gente encontra por aí e começar a entender como a perspectiva impactou e transformou a arte da humanidade, né? Como ela mudou a maneira como a gente faz e produz arte. E até mesmo para combater uma ideia muito errada sobre a perspectiva, porque muita gente que está começando no desenho não vê sentido nisso, né, de fazer esses exercícios, eles parecem monótonos, chatos, que não tem relação nenhuma com o desenho, não vai impactar, não vai me ajudar em nada. Mas, pelo contrário, esses exercícios, a perspectiva, o fundamento da perspectiva, é um dos mais importantes ao lado das formas. Sem esses dois, você não consegue fazer praticamente nada, você não consegue criar nada, não vai conseguir desenhar bem e bonito com uma sensação de 3D. Só para você ter uma noção, a perspectiva também já era encontrada nas artes das cavernas, e a gente está falando aí de 10 mil, 20 mil anos atrás. Dá uma olhada nesse desenho, nessa pintura das cavernas, encontrada em Lascaux, na França. Essa pintura está respeitando o princípio da diminuição. Repara como o primeiro animal que está mais à frente da gente, ele é maior, enquanto o outro que está mais distante, ele é menor. Ou seja, já tinha aí um entendimento da perspectiva, ainda que meio que intuitivo, né, que rudimentar, mas os seres das cavernas daquela época já tinham essa noção, né, de que era necessário representar com tamanhos diferentes para você passar uma imagem, uma ideia mais real e mais parecida com a realidade. Esse conhecimento da perspectiva já era super normal, muito bem aplicado pelos gregos há mais de 2.000 anos atrás.
Dá uma olhada nessas artes de vasos, de cerâmicas. Repara nos objetos, por exemplo, nessa cadeira, na espécie de assento aí que a pessoa está, e também nessa estrutura, né, nesses pilares. Repara como a perspectiva está muito correta, né? Uma pessoa que não tem um conhecimento mínimo de perspectiva não consegue desenhar dessa maneira. Ou seja, existia sim um entendimento muito claro do que era a perspectiva já nessa época. Só que o que acontece é que, infelizmente, esse conhecimento da perspectiva ele foi perdido na história da humanidade depois dos gregos. E muito provavelmente por causa das guerras, né, de invasões, da destruição que acontece normalmente nesses conflitos, né, de acabar com a cultura do povo antigo para sobrepor com a cultura do povo novo, né, sobreposição de cultura. E aí acaba se perdendo essas informações, esse conhecimento na história. E a perda do conhecimento da perspectiva teve um impacto muito grande na arte da humanidade. Dá uma olhada só como que eram feitas as pinturas até o século XIV. A perspectiva está muito errada nessas artes, assim, é de dar risada mesmo, porque hoje em dia a gente tem um conhecimento muito mais avançado, né? Até uma pessoa comum que não tem muito entendimento de arte vai bater o olho e vai perceber que tem algo de errado nessas artes, né? Muitas vezes o princípio da diminuição não está aplicado, as pessoas têm o mesmo tamanho, mesmo estando em planos diferentes, não tem profundidade no cenário, tá tudo no mesmo plano, tudo no mesmo tamanho, pessoas do tamanho de casas, não faz sentido nenhum. Até parecem quadros de artes surrealistas, mas na verdade não são, foi sem querer isso, porque por falta de conhecimento mesmo, né? Felizmente, o conhecimento da perspectiva ele foi resgatado no século XV pelo arquiteto italiano Filippo Brunelleschi. E a partir daí, a gente tem um salto gigantesco em relação à qualidade das artes. Dá uma olhada só no que foi produzido nessa época, no século XV, pelos pintores, principalmente os italianos. Nessa mesma época, o Leonardo da Vinci também descobriu um outro tipo de perspectiva, a perspectiva atmosférica, que é um tipo de perspectiva que fica muito mais evidente, é muito mais presente em cenários e paisagens. Por exemplo, quando a gente observa uma cordilheira de montanhas, o que a gente vê é que acontece uma variação no tom das cores e na definição dessas cordilheiras, né, dessas montanhas. As montanhas que estão mais próximas da gente, elas têm a cor mais intensa, mais vívida e as formas mais definidas. E conforme elas vão se aproximando do horizonte, conforme elas vão ficando mais distantes da gente, essas montanhas vão perdendo a tonalidade, elas vão perdendo a saturação da cor, a forma delas também fica pouco definida, não é tão clara. E esse efeito acontece devido às partículas que ficam suspensas no ar, seja de uma sujeirinha, uma poeirinha ou uma gotícula de água. Ou gotículas de água. Quando a luz bate nessas partículas, ocorre um efeito de refração. E aí o que acontece é que, devido à distância, devido à quantidade de partículas e o caminho que a luz tem que percorrer até o nosso olho, ela vai perdendo essa intensidade, as cores vão sendo alteradas e daí acontece esse efeito de variação tonal, esse efeito da perspectiva atmosférica. Esse efeito, inclusive, está na pintura mais famosa dele, a Mona Lisa. Você consegue ver esse efeito da perspectiva atmosférica ali no cenário do fundo. Percebe como ele é muito mais claro, muito menos definido em relação à Mona Lisa, né? As figuras que estão mais próximas da gente. E essa descoberta da perspectiva atmosférica também foi muito impactante, mudou muito a maneira como os artistas pintavam suas obras, deu muito mais profundidade e muito mais realismo. Um outro mestre desse tipo de perspectiva foi o pintor inglês J.M.W. Turner, que viveu no século XVIII. Dá uma olhada só nas artes dele. Aproveitando que eu estou falando de cenário, de como a perspectiva impactou na produção dessas pinturas, eu queria esclarecer também uma confusão muito comum que acontece em relação a esse fundamento, que é acreditar que perspectiva só funciona para cenários, cidades ou interior, né, para arquitetura e desenhos do tipo. Só que perspectiva não é só para essas coisas. É muito importante, sim, para essas, mas funciona para tudo. A perspectiva está em todos os objetos, todas as figuras, todas as pessoas que a gente vê, tudo que a gente observa na realidade tem impacto da perspectiva. Por exemplo, na construção de veículos, a gente precisa muito da perspectiva para colocar tudo de uma forma ordenada, num ângulo específico e que pareça algo unificado, e não simplesmente linhas aleatórias com partes que não conectam de nenhuma maneira, né? Então, a perspectiva ajuda a colocar tudo de uma forma coesa no papel. A perspectiva também se aplica a pessoas, no chamado foreshortening. O que acontece é que é aquele efeito quando uma parte do corpo fica maior em relação às outras partes. Por exemplo, se eu coloco o meu punho à frente da câmera, de onde seria a visão do observador,
esse punho vai ficar muito maior, por exemplo, do que a cabeça e do que as pernas, por exemplo, dependendo do ângulo. Só que, na realidade, a gente sabe que o punho ele é menor que a cabeça, ele é menor que as pernas. Só que devido ao ângulo de visão, a perspectiva que a gente tem desse personagem, ele vai ter esse efeito de distorção das proporções. A perspectiva está em tudo, ela impacta tudo. Todos os objetos que estão aí ao seu redor, se você parar para observar, eles vão estar num ângulo, numa posição muito específica, ou seja, a perspectiva está sendo aplicada nesse objeto. Você está observando eles de um determinado ângulo, de uma determinada altura e posição, e isso modifica a maneira como você observa as formas desse objeto. Por exemplo, se eu posiciono esse potinho de tinta dessa maneira, você está tendo uma perspectiva superior desse objeto. Agora, se eu inclino ele, seguro ele dessa maneira, você está tendo uma outra perspectiva, uma visão um pouco mais diagonal desse objeto. E dessa forma, é uma outra perspectiva. E todos esses ângulos de visão vão impactar a maneira como você está observando esse objeto e como que você vai desenhar cada canto, cada parte desse potinho de tinta, por exemplo. Outro exemplo de como a perspectiva impacta na forma de um objeto. Quando você está observando essa fita crepe dessa maneira, ele é um círculo perfeito. Agora, quando eu mudo o ângulo de visão, quando eu mudo a perspectiva que você está observando esse objeto, ele vai se tornando uma elipse até chegar num ponto que ele colapsa e vira simplesmente uma fita, né? Uma linha. Se fosse um objeto tipo uma moeda, seria uma linha e não mais um círculo. E é justamente esse entendimento que a perspectiva vai trazer para a gente, é entender como cada objeto, como cada forma geométrica se comporta no espaço e como a gente consegue representar isso corretamente no papel. E é com isso que você vai conseguir criar tudo o que você quiser, porque você vai entender quais são as leis que impactam a maneira como a gente observa um objeto e como construir esse objeto no espaço de uma maneira correta e que condiz com a realidade. Para ajudar a gente a desenhar com perspectiva, existem tipos diferentes que a gente pode utilizar de perspectiva para ajudar a gente a chegar em determinados resultados. O primeiro tipo é a perspectiva de um ponto de fuga. Eu vou explicar melhor esses conceitos, vou falar mais no detalhe e com exercícios práticos mais adiante da aula, mas eu vou falar aqui os tipos para você ter uma noção e ficar já familiarizado. A perspectiva com ponto de fuga é como nesse exemplo aqui. Todos os objetos eles vão estar convergindo para um ponto de fuga, para um ponto determinado no espaço. É o que acontece, por exemplo, nesse cenário. Todas as linhas estão convergindo para uma área específica dessa cena. No caso da perspectiva de dois pontos de fuga, como o próprio nome diz, a gente vai encontrar dois pontos nos quais as linhas vão ser guiadas. Por exemplo, nesse veículo, tem linhas que guiam as formas dele para essa direção da direita, por exemplo, essas linhas aqui, e outras linhas conduzindo a forma dele no sentido da esquerda, essas linhas aqui. O outro tipo é o de três pontos de fuga. Como o próprio nome diz, existem três pontos onde as linhas vão ser guiadas, vão ser direcionadas e que vão definir a forma do nosso objeto. Esse tipo de perspectiva vai ser muito comum, principalmente em edifícios, em objetos, né, monumentos muito grandes, muito altos, porque vai acontecer uma distorção devido ao nosso ponto de vista desse objeto. Como a gente é menor, muito menor, por exemplo, do que um prédio, a gente vai ver esse objeto super deformado, vai ter uma distorção super intensa. Também existe a perspectiva de 5 pontos de fuga, que simula aquele efeito das lentes de câmera fisheye, ou olho de peixe. Ele tem esse efeito curvado que faz distorcer muito mais a cena. Mas no fim das contas, o que a gente utiliza mais mesmo é o de 1 ponto de fuga e 2 pontos de fuga. 3 pontos de fuga é muito ocasional, é realmente só quando você vai desenhar algo específico, por exemplo, uma cidade ou algo do tipo, não é tão comum assim. E 5 pontos de fuga também não é nada comum, ele é muito utilizado mais como recurso para criar uma dramatização de uma cena, criar um efeito específico. Não é normal a gente utilizar no dia a dia. Eu descobri o fundamento da perspectiva junto com o fundamento das formas, porque os dois sempre andam juntos, realmente não tem como separar muito eles. Como eu já comentei na aula anterior de formas, eu comecei a perceber que existia algo além daquilo que eu sabia, né, que existia esses fundamentos, quando eu comecei a assistir aulas, por exemplo, do Kim Jong-gi, quando eu vi eles desenhando, né, em tempo real, e eu percebi que eles faziam tudo diferente, assim, é realmente uma maneira de construção do desenho totalmente diferente. E aí, quando eu comecei a estudar, entender e praticar isso, melhorou muito o meu desenho. E aí, com esse conhecimento, eu consegui chegar em resultados muito melhores. Por exemplo, nesse desenho aqui, eu comecei a aplicar o foreshortening, que eu já comentei, que é essa distorção devido ao ângulo de visão que a gente tem, né, a perspectiva que a gente tem do personagem, que é a mão que fica muito maior, por exemplo, que a cabeça, porque ela está mais próximo da lente da câmera. Então isso mudou muito a minha visão sobre o desenho, como eu desenho e o que eu posso fazer, né? A minha capacidade de criar
mudou muito, ampliou totalmente. E meu grande objetivo, inclusive, é melhorar ainda mais, porque eu quero chegar no nível tipo Kim Jong-gi mesmo, de conseguir criar essas composições bem completas, com 5 pontos de perspectiva e criar com total liberdade. Estou bem longe disso ainda, mas devagar a gente chega lá. E quais são os benefícios de estudar perspectiva? O primeiro é que você vai conseguir desenhar corretamente conforme os objetos existem na realidade. Você vai conseguir realmente emular, simular como aquele objeto, por exemplo, esse potinho, ele existe no espaço e como que você pode representar ele no papel. Você vai entender qual que é a anatomia, digamos assim, do objeto, né? Como que os lados eles vão ser distorcidos dependendo do ângulo que você observa esse objeto. Por exemplo, quando você vê ele totalmente de frente, né, ou mais de lado, você vê que os lados são maiores. Mas quando você vê de um ângulo mais de cima ou mais de baixo, essas faces, elas colapsam, elas ficam menores, percebe? A gente vê menos dessas faces. E com o estudo da perspectiva, você consegue entender e também imaginar na sua mente como isso acontece na realidade, sem você precisar necessariamente ter esse objeto na sua frente. Você consegue visualizar, por exemplo, ok, eu já sei como aquele quadrado funciona, como é que ele rotaciona, como que as faces de cada lado dele são impactadas devido ao ângulo que eu estou observando ele. Então isso te permite recriar a realidade com muito mais fidelidade e de forma correta. O segundo benefício de estudar perspectiva é que ele vai ajudar você a criar a sensação de profundidade nas suas composições, nos seus desenhos. Por exemplo, nesse desenho aqui, dá uma olhada como você consegue praticamente sentir que existe uma profundidade nesse cenário, né? Que existe essa espécie de elevador, né? Esse vagão, que tem uma profundidade que a pessoa vai entrando ali, né? E ela vai diminuindo. Dá uma olhada no tamanho dessa pessoa em relação a essa aqui. Tem aqui o princípio da diminuição. Aqui também. E o mesmo acontece, por exemplo, nessa estrutura, né? Na parte frontal dela, ela é maior. O portãozinho aqui é muito maior. Quando a gente vai chegando mais próximo do fundo, ele vai diminuindo. Mas é o mesmo tamanho, né? Se a gente trazer essa parte do fundo para frente, é o mesmo tamanho. Só que, devido à perspectiva, ele vai diminuir, que é novamente o princípio da diminuição. O mesmo acontece nesse cenário, por exemplo. É devido à perspectiva que a gente tem essa sensação de profundidade, que existe um primeiro plano, um segundo e um terceiro, né? Que existe um começo e um fundo. Essas montanhas, por exemplo, elas podem ser do mesmo tamanho que essas aqui, na realidade, né? Se a gente comparasse, colocasse elas uma do lado da outra. Só que devido à perspectiva, essas montanhas mais ao fundo, elas vão ser menores, vão parecer menores devido à nossa perspectiva em relação a elas. Outro benefício da perspectiva é deixar seus desenhos muito mais interessantes, muito mais dinâmicos. Dá uma olhada nesse cenário aqui. Sem um entendimento total da perspectiva, um bom conhecimento, você não consegue criar esse ângulo de visão. Percebe como tá bem de baixo, a gente está observando esse cenário bem de baixo? Se a gente não tem muito entendimento, fica muito complicado desenhar dessa maneira. No máximo, a gente vai conseguir ter uma visão mais frontal, né? Como se fosse de frente para um quarto, né? Para uma sala. E aí esse tipo mais frontal, mais normal, que a gente vê no dia a dia, é muito desinteressante, né? Porque a gente vê todo dia. Agora, quando a gente coloca uma perspectiva diferente, um ângulo de visão diferente e consegue criar corretamente, fica muito mais interessante os nossos desenhos. É o mesmo, por exemplo, que acontece nessas composições dos desenhos do Kim Jong-gi em 5 pontos de fuga. Os desenhos ficam muito mais interessantes, mais cativantes, tem um dinamismo, né, muito diferente de um desenho que a gente vê numa perspectiva mais padrão, por exemplo, de 1 ponto, 2 pontos de fuga. Quando você tem esse entendimento da perspectiva, você consegue também brincar com seus personagens, fazer esse foreshortening bem intenso, controlar a perspectiva, né, de como que acontece a perspectiva no corpo, como ele se distorce, e isso com certeza deixa o seu desenho muito mais interessante. Por exemplo, o que acontece nos desenhos de luta, por exemplo, né, nos desenhos de mangá, de anime. Um outro benefício da perspectiva é que vai facilitar muito a sua criação, porque você vai ter um entendimento das regras e como elas impactam nos seus desenhos. Porque quando você entende as regras, tudo fica mais fácil, porque você sai do reino do achismo, do acho que é assim, e começa a entrar no reino da certeza, do A mais B, né? É muito lógico, é muito racional e direto. Você entende as regras e você não fica supondo e tentando milhões de vezes até acertar. Não, quando você entende as regras, você já sabe como construir, você já sabe o processo, e aí com certeza vai ficar muito mais fácil de desenhar. É que nem essa frase super famosa do Picasso: aprenda as regras como um profissional para você poder quebrá-las como um artista. Quando você entende as regras, você pode dobrar elas como você bem entender.
Mas o maior benefício de você estudar perspectiva é que ela vai desenvolver a sua capacidade de ver em 3D e também visualizar mentalmente os objetos em 3 dimensões na sua mente. Como eu já comentei nas aulas anteriores, essas duas habilidades, elas compõem o que eu chamo de olho mental do desenhista, que tem mais uma terceira habilidade, que é a sua régua visual, sua capacidade de medir as proporções, a simetria e os alinhamentos dos objetos. Mas é principalmente desenvolvendo a sua visão e visualização mental em 3D que você vai conseguir criar tudo o que você quiser, porque a sua visão vai mudar, você vai praticamente ver tudo na realidade como se fosse um grande videogame, né? Sabe quando você vê os personagens, né, e os cenários em modelos 3D, sem definição, sem textura? Você vê dessa maneira aqui, como se fosse esses esqueletos em linhas. É exatamente isso que você vai começar a imaginar, você vai começar a quebrar os objetos e as pessoas dessas formas simples. E é esse entendimento que vai te permitir criar livremente, porque você vai conseguir rotacionar tudo na sua mente, no papel, não vai ter ângulo que você não saiba desenhar, e os responsáveis por desenvolver essas duas capacidades é o fundamento da perspectiva e o fundamento das formas. Como você pode ver, não tem como estudar um sem o outro. Aqui a gente tem formas em determinada perspectiva. Sempre vai ter perspectiva aplicada aos objetos. Andam sempre juntos e você precisa estudar eles também juntos. Eles são tipo a melhor dupla aí dos fundamentos. É tipo Han Solo e o Chewbacca, o Edward e o Alphonse, o Goku e o Vegeta, enfim, você entendeu. São o melhor combo, o melhor duo dos fundamentos. E qual é o melhor momento para você começar a estudar perspectiva? Como eu já comentei, você vai sempre estudar junto com as formas. Então, não tem como você dissociar esses dois. Então, assim que você começar um, você vai estar estudando o outro. Esses dois fundamentos, na minha visão, são os mais importantes e também os mais básicos, que a gente precisa começar desde o começo, já ter uma noção, para a gente começar a criar tudo que a gente quiser, porque através das formas, da perspectiva, que a gente vai conseguir chegar nos outros fundamentos também, né? Como eu já comentei, a anatomia, por exemplo, depende das formas e da perspectiva. E no meu método, no meu curso, por exemplo, eu coloco o fundamento das linhas em primeiro, depois formas e perspectiva meio que junto, e depois os demais fundamentos. Mas, infelizmente, o que acontece é que a grande maioria dos desenhistas iniciantes, eles ignoram a perspectiva, seja por falta de conhecimento mesmo, ou por simples preconceito, por não gostar, tem muito disso, né, de achar algo muito chato, sem sentido, mas o que acontece é o seguinte, e se você não estuda e pratica a perspectiva, não tem como desenhar, de verdade, assim, realmente, seu desenho sempre vai ser aquele desenho amador, plano, 2D, sem profundidade, tipo dos pintores italianos antes do século XIV, tudo sem proporção, sem princípio da diminuição, tudo no mesmo plano, com lados totalmente apontando para os lados todos errados, enfim, não fica legal, sempre vai ser um desenho amador. E eu imagino, já que você está aqui vendo esse curso, não desenhar dessa maneira, né? Começar a desenhar de verdade, começar a criar tudo que você quiser, tudo que você imaginar. Então, você precisa sim estudar a perspectiva. Não menospreze nem esse fundamento, nem as formas, que, infelizmente, é o que mais acontece. Para começar nosso estudo de perspectiva, a gente precisa entender alguns conceitos básicos. O primeiro deles é sobre a linha do horizonte. Como o próprio nome diz, ela nada mais é do que uma linha no horizonte. No caso dessa foto, a linha do horizonte seria mais ou menos por aqui. E a linha do horizonte vai estar sempre alinhada na mesma altura dos olhos do observador, ou, no caso de uma foto, na lente dessa câmera. Outro conceito da perspectiva é o ponto de fuga. O ponto de fuga é um ponto no espaço na linha do horizonte na qual todas as linhas paralelas vão convergir. Por exemplo, o chão e os trilhos do trem. Repara que eles estão indo para a mesma direção. Eles estão indo para um ponto único e específico no espaço, posicionado em cima da linha do horizonte. Seria mais ou menos aqui. E aí dá uma olhada como todas as linhas vão ser guiadas para esse ponto. Por exemplo, no trilho, está apontando para lá. Esse lado do trilho também. Está um pouco tortinho aqui, mas acho que provavelmente é do trilho. O chão aqui, o gramado, também está apontando para esse ponto. Desse outro lado, igualmente, desse outro lado está igualmente direcionando para o ponto de fuga. Isso vai ficar muito mais evidente em cenas como essa, de cidades com prédios altos, a gente vai conseguir ver com mais clareza como que funciona o ponto de fuga. No caso dessa foto, a pessoa que tirou essa foto, repara que ela está mais alta que a altura do chão, ela está provavelmente numa ponte, algum ponto mais alto, que ela consiga ver esses objetos de cima. E aí, no caso, a linha do horizonte está nessa altura aqui,
E o ponto de fuga está mais ou menos nesse ponto aqui da linha do horizonte, onde as linhas estão convergindo, né? Elas vão indicar para a gente onde está posicionado o ponto de fuga. E a gente pode confirmar puxando linhas de cada canto, né, de cada linha paralela em direção a esse ponto de fuga. Vamos puxar, por exemplo, a quina desse prédio aqui até esse ponto de fuga para ver se está alinhado. É isso aí, está alinhado. Esse chão aqui, a calçada, até o ponto de fuga. Também está alinhado. Vamos ver os pontilhados da rua, se está indo na mesma direção também. É isso aí, também está sendo conduzido para lá. Vamos ver essa quinazinha aqui desse prédio se está apontando também para o ponto de fuga. Sim, também tá. Percebe como está tudo alinhado, todas as linhas, todas as quinas estão convergindo para esse ponto. E aí o que você precisa ter em mente é que tudo que está acima da linha do horizonte, a gente vai ver de baixo, ou seja, a gente vai ver a parte inferior desse objeto, ou dessa pessoa, desse prédio. E tudo que estiver abaixo dessa linha do horizonte, a gente vai ver o topo, porque a gente vai estar numa visão mais superior desse objeto, ou pessoa, ou enfim, qualquer coisa que esteja abaixo da gente. No caso dessa imagem, a pessoa que tirou essa foto, ela está no chão, colada, né? A foto, a câmera está posicionada exatamente na altura do chão. E aí o que acontece é que a grande parte dos objetos, ou das pessoas, né, das figuras, vai estar acima da linha do horizonte. E a linha do horizonte está mais ou menos nessa região aqui. E aí, como você pode ver, todos os objetos, todas as figuras estão acima da linha do horizonte, ou seja, a gente está vendo a parte inferior delas. Por exemplo, dessa pessoa, a gente está vendo ela lá de baixo, a gente está vendo os prédios de baixo, toda essa parte aqui, por exemplo, do canto, a gente está vendo de baixo. Já no caso dessa imagem, todos os objetos estão abaixo da linha do horizonte. E aqui fica muito claro que a linha do horizonte é o próprio horizonte. Ou seja, se está abaixo da linha do horizonte, a gente está vendo o topo. E aqui no caso, a gente está vendo o topo desse prédio, dessa piscina e todos os outros edifícios e casas. Beleza, entendido isso, agora vamos entender os diferentes tipos de perspectiva. Eu já comentei que tem de 1 ponto de fuga, 2 pontos, 3 pontos e até 5 pontos de fuga. Eu vou falar aqui dos 3 primeiros, que são os mais importantes. A perspectiva de 1 ponto de fuga é essa aqui, quando obviamente existe somente um ponto de fuga. E aí todas as linhas, aquelas linhas convergentes, elas vão direcionar somente para esse ponto. É que nem o exemplo desse trem, aqui só tem um ponto de fuga. Na perspectiva de um ponto de fuga, o observador está totalmente de frente, paralelo ao cubo que ele está observando no caso. Então ele vai ver a face totalmente reta, né? Totalmente de frente para ele. E é por isso que a perspectiva de um ponto também é conhecida como perspectiva paralela. Na perspectiva de 2 pontos de fuga, a gente vai ter esses 2 pontos nas quais as linhas vão convergir para cada um deles. E nesse caso, o observador ele não está totalmente de frente, ele está no ângulo, né, no canto desse objeto, e aí ele vai ver primeiro a quina e não a face do objeto. Então ele vai ver aqui e não essa parte aqui. E é por isso que essa perspectiva também é conhecida como perspectiva oblíqua. Já na perspectiva de 3 pontos de fuga, além dos 2 que a gente encontra na linha do horizonte, a gente vai ter um terceiro ponto de fuga que normalmente está muito fora do papel, tanto embaixo quanto de cima, e esses 3 pontos de fuga vão ocasionar uma distorção bem forte no objeto ou na figura em questão. É o que acontece, por exemplo, quando a gente está observando prédios. Nesse caso, o ponto de fuga está lá em cima, bem em cima desse prédio. E os outros 2 pontos de fuga estão bem para fora também, não estão na composição aqui dessa foto, mas eles estão aqui, como você pode ver, tem linhas convergindo para um lado da foto e para o outro. Bom, então vamos lá. Para você praticar a perspectiva de um ponto de fuga, você pode fazer o seguinte exercício. Para começar, você vai fazer uma linha reta no meio da sua página e aí você pode utilizar uma régua. Esse é o único exercício de todos os exercícios de desenhos que eu recomendo régua, e é só para isso mesmo, porque o ideal é você sempre treinar com a mão livre, mas para esses primeiros exercícios de perspectiva, tudo bem utilizar régua. Então vamos lá, você faz essa linha no meio da página, que vai ser a nossa linha do horizonte. Feito isso, você vai adicionar o ponto de fuga, pode ser bem no meio mesmo da página, e aí a ideia é a gente plotar vários cubos nesse espaço com a perspectiva de um ponto de fuga. E para começar, a gente vai construir um quadrado, e aí pode ser em qualquer parte da página,
desde que fique o mais próximo possível do centro da página, porque quanto mais você vai para os cantos, mais distorcido fica o seu desenho. Então, o ideal é sempre manter mais ou menos aqui no centro da sua folha. Basicamente, o que você tem que fazer agora é conectar o ponto de fuga em cada um desses cantos do quadrado, dessa maneira. Posicione a régua no ponto de fuga e alinho com um dos cantos, uma das quinas, e faço um traço. E aí faço o mesmo para cada um dos cantos. Repara que, devido ao ângulo de visão que eu posicionei, o local que eu posicionei esse quadrado, a linha de construção, essa quina que leva para o ponto de fuga, é exatamente a mesma desse ponto aqui, tá vendo? São as mesmas linhas. Mas isso foi só uma coincidência, isso não acontece em todos os desenhos. E esse é o erro mais comum que acontece nesse exercício de perspectiva, achar que a linha de trás é a mesma que essa linha da frente oposta, né? Dessa quina oposta. E agora o que a gente precisa fazer é fechar essa forma do cubo. E aí você pode fechar em qualquer tamanho, né? Se você quiser, você pode fazer mais retângulo, por exemplo. Poderia fechar aqui, né? Essa forma, ou um pouco menor, né? Mais estreito, menos profundo. E aí fica a seu critério. Eu vou fazer aqui, mais ou menos, e basicamente é só fazer um outro quadrado, utilizando essas linhas guias que a gente desenhou como referência. E se atentando para manter as linhas paralelas. Por exemplo, essa vertical é paralela com essa, porque um cubo tem 4 lados iguais. Então, sempre seguia, veja se essa linha que você vai fazer está paralela com essa aqui, por exemplo, que eu já construí. Vamos lá. E aí está feito o seu primeiro cubo com perspectiva de um ponto de fuga. A princípio pode ficar meio confuso, você não sabe qual que é a frente, qual que é o fundo, porque você está vendo através do cubo, né? E aí a gente pode utilizar alguns recursos para diferenciar o que é frente e o que é fundo, né, do cubo. E o primeiro recurso que a gente pode utilizar é engrossar as bordas, né, dessa forma do cubo. E você pode virar a página, tá? Não tem problema, porque lembrando, a nossa mão tem um ângulo específico e normalmente é na diagonal, que facilita fazer linhas mais retas. Só de você fazer essa linha bem sutil de contorno, já dá uma diferenciação do que é interno e do que é externo. E para ajudar ainda mais na nossa visualização, a gente pode destacar qual que é a face da frente. E aí, no caso, a gente faz achuras, né? A gente vai fazer linhas paralelas em todo esse plano aqui da frente. E aí tenta fazer o mais retinho e ordenado possível. Inclusive isso aqui já é um treino também de linhas para ficar bonitinho, não ficar algo estranho, tudo torto. Então vai exigir bastante do seu controle de traços. Pronto, agora ficou muito mais claro da gente entender que esse é um cubo em 3 dimensões, essa é a parte frontal, a face frontal que a gente está vendo, e essa seria a face oposta, né, que a gente não veria na realidade, mas devido ao desenho a gente consegue ver, e é ótimo para a gente já exercitar a nossa visão em 3 dimensões. E aí, basicamente, a gente vai repetir esse processo em toda a página. E aí você pode variar, você pode fazer quadrado, ou mais retangular, mais vertical, mais horizontal, não tem problema, o princípio é o mesmo.
Eu vou fazer um exemplo aqui diferente, com uma forma mais retangular. Depois que você desenhou a face frontal, é só conectar os pontos, as quinas com o ponto de fuga. Aí, tá vendo? Ó? Nesse exemplo, essas linhas do meio, elas não se encontraram, não são a mesma linha. Cada uma tem uma direção para o ponto de fuga, diferente do que aconteceu aqui, porque o ângulo que a gente estava vendo fez isso acontecer, mas, normalmente, cada quina tem uma linha específica. Então, cuidado com isso, fica de olho para não confundir as linhas guias. E agora é só fechar a sua forma. Eu vou fazer esse retângulo mais comprido, então, mais ou menos aqui. Lembrando que as linhas são sempre paralelas nesse caso, então fica sempre de olho para ver se sua régua está na posição correta. E aí mesmo processo, fazer o contorno nessa parte externa da forma e depois a hachura na parte frontal. Para fazer o exercício de 2 pontos de fuga, a gente vai fazer o mesmo processo. Vai construir uma linha horizontal no meio da página, posicionar os 2 pontos de fuga, um bem aqui no canto da esquerda e outro no canto da direita. Como a gente já viu, essa perspectiva também é chamada de perspectiva oblíqua, ou seja, a gente vê a quina dessa forma, ela está mais próxima, né? A quina está mais próxima da gente. Então a gente vai começar por essa quina. No caso, a gente vai desenhar um cubo, e aí a gente pode fazer essa vertical que vai representar essa quina do cubo. E agora a gente vai conectar o topo e a base para os 2 pontos de fuga, tanto da direita quanto para a esquerda. E agora a gente vai definir as 2 primeiras faces desse cubo fazendo outras linhas verticais. Por exemplo, aqui eu vou definir que o tamanho desse cubo é mais ou menos por aqui. Então, eu coloco uma vertical, tento sempre manter o mais paralelo possível com essa linha que eu já criei. E aí a gente tem a nossa primeira face desse cubo. Do outro lado, a mesma coisa. Mantenho o mais paralelo possível e faço a linha vertical. E aí a gente tem a segunda face desse cubo. E agora a gente vai fazer o mesmo processo com essas verticais novas, da mesma maneira que a gente fez com essa primeira vertical. Ou seja, a gente vai conectar o topo e a base com os 2 pontos de fuga. Dessa maneira.
E com isso, a gente definiu outras duas faces, o topo desse cubo e a base. E agora só falta um único traço, que é a vertical, que a gente não está vendo, né, que está atrás desse cubo, que está nessa conexão aqui, nessa intersecção que a gente acabou de encontrar. Ó, e repare que aconteceu um errinho aqui. Essas intersecções, elas não ficaram 100% alinhadas, tá vendo? Eu tive que dar uma forçadinha aqui e puxar um pouco para o lado, porque não está totalmente correto. Isso acontece porque a cada pequeno erro que você faz em cada um desses ângulos, né, em cada uma dessas linhas que você constrói, ele vai acumulando, e aí no final, nessa última linha, ela sempre vai ficar errada, né? Tipo, se você não fizer 100% milimetricamente correto, essa linha final vai dar sempre errado. Então tenta fazer o mais calculado possível, mais alinhado possível, para evitar esse erro de acontecer. E da mesma forma que o exercício anterior, a gente vai fazer os contornos mais destacados, para diferenciar o interno do externo, e também vai achurar um dos lados, uma das faces desse cubo. Eu vou achurar essa face da esquerda que está mais voltada para a gente. E aí está feito o nosso primeiro cubo com perspectiva de 2 pontos de fuga. Eu vou fazer mais um cubo aqui com um formato um pouco diferente para você entender que é o mesmo processo. Fez a linha vertical, a primeira quina, conecta com os 2 pontos de fuga. Próximo passo é definir as duas faces, e aí você pode selecionar o tamanho que você quiser. Vou fazer um pouquinho mais fundo esse cubo, então vou fazer uma face maior, um pouco maior aqui. E aí tenta manter o mais paralelo possível para não dar aquele erro no finalzinho lá da última vertical. E essa face eu vou fazer mais curta. E aí, novamente, a gente conecta os 2 pontos de fuga, essas duas novas verticais. Aqui no topo também. Nessa outra vertical, com aquele ponto de fuga da esquerda. No topo também. Pronto. E aí, tcharam, vamos ver se a vertical tá certa. Até que saiu certinho, mas... Em cada um desses exercícios, você pode construir 7 caixas, ou 7 cubos em cada página. Ou seja, eu fiz aqui 3, então eu teria que desenhar mais 4. Nesse exercício de 2 pontos de fugas também, 7 cubos que você vai construir nessa mesma página. Vai ficar um pouco confuso, né? Porque são várias linhas guias, mas fica aí de olho, presta bastante atenção, que aí não vai ter erro. Bom, e quantas vezes você precisa fazer isso? Quantas repetições? Qual que é o número ideal aí para você praticar e começar a entender e desenvolver sua visão 3D e entender os conceitos da perspectiva? Bom, a real é que não tem um número mágico, não vou te falar que faça X número e é isso, você vai começar a entender magicamente a perspectiva. Não tem. Mas com certeza não é um número baixo, não é com 2, 3 folhas que você vai entender como que funciona um cubo em 3 dimensões nessas diferentes perspectivas. Para começar, eu diria que pelo menos 20 páginas de cada um desses exercícios. Ou seja, só nesses 2 exercícios aqui, você teria que fazer 40 páginas de exercício. Eu considero esse um número razoável para você ter um bom entendimento, você começar a entender a anatomia de um cubo no espaço. E nessa aula eu decidi não trazer o exercício de 3 pontos de fuga,
porque aí envolve outros conceitos, é um pouco mais complexo, tem muito mais distorção e também porque é muito exercício, né? Muita repetição, e isso pode acabar ficando meio monótono, né? Enfim, é bem pesado esse ponto aqui da perspectiva, então eu decidi não trazer e vou trazer uma outra aula futura. Mas só com esses 2 exercícios aqui, tem material aí, tem exercício para você fazer por uns bons dias. E lembrando que a perspectiva de 1 ponto e 2 pontos de fuga é o que você mais vai utilizar, aquela de 3 pontos é mais para cenários, né? Para prédios ou monumentos muito grandes. Então, não se preocupa, esses 2 aqui estão de bom tamanho para você já fazer a grande maioria dos seus desenhos. E aqui algumas dicas para você fazer essa prática de perspectiva corretamente. A primeira dica é você sempre desenhar através das formas, porque eu vejo que tem muita gente, né, quem está começando, acaba desenhando só essas faces da frente, essas 3 faces, a de lado, a do lado esquerdo, do direito e a do topo, que são as faces que você vê na realidade. Por exemplo, nessa tomada aqui, né, de celular. Se você observa esse objeto na realidade, obviamente você só vê 3 faces, né, o topo, essa lateral e essa lateral. Porém, nosso objetivo é desenvolver a nossa visão 3D, né? Nosso poder especial de ver em raio-x. Então, a gente tem que desenhar através, imaginar como que onde estaria essa quina de trás, essas outras 2 faces. Então, a gente precisa, sim, desenhar através das formas. Então, não pare somente nessa parte frontal dos seus cubos. E quando você estiver praticando, não faça de forma cega, de forma automática, simplesmente seguindo um protocolo. Tenta entender o que você está fazendo, entender como que esse cubo de fato se comporta em determinado ângulo, o que acontece se você colocar ele mais para a esquerda, se você jogar ele mais para cima, mais para baixo, mais próximo de um ponto de fuga e não de outro. O que acontece? Como é que ele se transforma? O que acontece com os lados dele? Então, tenta praticar isso conscientemente. E além disso, o mais importante é você visualizar mentalmente como esse cubo existiria na realidade. Não adianta você simplesmente desenhar aqui, pronto e acabou. Não, imagina ele na sua mente como que é esse cubo de fato na realidade. E mais do que isso, imagine que essa folha, essa página 2D plana, na verdade é uma janela para um universo paralelo e que você consegue ver a profundidade, você consegue sentir a profundidade de fato desse objeto, como se ele fosse real mesmo, assim. Então, isso é um grande exercício para a sua visão e visualização mental em 3D. Quanto mais você fizer isso, mais consciente você fizer, mais você vai desenvolver essa habilidade que é super importante. Uma outra dica é o seguinte, como você viu, a gente tem que fazer o contorno, né, para fazer uma segunda passada das linhas aqui nas partes externas do cubo. E isso demanda um certo controle, né, uma certa habilidade mesmo, né, coordenação motora com seus traçados. Ou seja, é o fundamento das linhas. E aí entra aqueles exercícios de linhas, de você ganhar aquela firmeza, aquela confiança no seu traçado, para não ficar tremendo e nem ficar riscando, né, fazendo linhas cabeludas. E aí eu vou te pedir para você esperar também a próxima aula, que vai ser a aula de linhas, que vai ser muito complementar. Então, como você pode ver, os fundamentos da perspectiva, da forma e das linhas, eles estão super conectados, eles são meio que a tríade aí do desenho, dos fundamentos do desenho. Então, você vai precisar desses 3 para conseguir construir tudo o que você quiser. Agora, em relação aos erros que você pode cometer fazendo esses exercícios, é o seguinte, fazer seus cubos muito fora do centro. Por exemplo, a gente tem aqui os 2 pontos de fuga e você fazer seu cubo, por exemplo, aqui, né, para a direita desse ponto de fuga. Isso vai ocasionar uma distorção tremenda nessa forma, não vai ficar legal, não vai ser convincente, né, porque não vai estar de acordo com a realidade. Sempre que você for fazer esse exercício, tenta manter seus cubos aqui no centro da folha. Isso acontece porque existe um outro conceito de perspectiva, que é o cone de visão, que é a área que fica tudo mais correto, mais de acordo com a realidade. E tudo que você cria para fora desse cone, ele vai distorcer. É um conceito um pouco mais avançado, então eu não vou trazer para essa aula. Só com isso aqui que você viu, já é suficiente para você entender as formas em 3 dimensões. Então fica esse conceito por uma próxima aula. Um segundo erro é desenhar sem pensar, sem entender o que você está fazendo de forma automática, simplesmente. E aí eu imagino que a essa altura você deve ter percebido que desenhar ele é muito mais analítico do que intuitivo, né? Não é uma mágica que a gente simplesmente vai lá e chega e faz como inspiração divina. Na verdade, tem muito pensamento envolvido no desenho e a gente precisa estar sempre atento, sempre consciente daquilo que a gente está fazendo, analisando, estudando, observando. E é assim que a gente aprende, realmente entendendo as regras por trás do jogo. Se você desenha simplesmente copiando, simplesmente fazendo por cima,
você não vai aprender e é melhor nem estudar os fundamentos, porque essa não é a intenção dos fundamentos. A ideia deles é você entender as regras que regem o mundo, né, para você recriar esses desenhos numa folha de papel. O terceiro erro que você pode cometer é pensar em perspectiva no curto prazo, né? Você não valorizar essa prática, esse fundamento, você se entediar muito rápido desses exercícios, não completar as páginas que eu comentei, né? A quantidade que eu comentei, e desistir muito cedo, seja por tédio simplesmente ou não entendimento da importância desse fundamento. Só que, como eu já falei, eu já comentei, se você não entender, se você não se esforçar para desenvolver essa capacidade de entender a perspectiva, você não vai conseguir criar o que você quer, você não vai conseguir avançar no desenho, simplesmente não vai rolar. Então, não menospreze, tente não se entediar, né? Tente dar uma pausa, se possível, caso você fique cansado, e vai desenhar outro tipo de coisa e depois volte para essa prática. Mas o importante é não parar, não desistir, porque isso é essencial. Em relação à sua rotina de estudo e como que você pode praticar esse fundamento com os outros, é o seguinte, você pode fazer todos os exercícios que eu comentei aqui, né, as 40 páginas que eu comentei. Não precisa ser de uma vez só também, né, porque é bem cansativo. Então, você pode alternar com os outros fundamentos, por exemplo, da forma, das linhas. E aí, depois que você terminou essas páginas, você vai continuar outros estudos, né, outros fundamentos. Você vai estudar, por exemplo, mais a fundo as formas e também praticar, né, criar, enfim, se divertir no desenho também, porque só de estudo ninguém aguenta, né? Então, e aí quando você perceber que tem um buraco na sua prática, por exemplo, putz, eu não consigo desenhar, por exemplo, cubos muito bem em dois pontos de fuga. Então, porque em algum momento, né, você foi construir alguma coisa, algum desenho, e você viu que você não conseguia. Então, isso é um alerta para você voltar para essa prática, para você reconsiderar, entender, ver quais são os buracos, né, nesse conceito, nesse fundamento, o que você não entendeu, o que não está tão claro. Então, faça dessa maneira. Termine esse exercício, continue seus estudos, sua criação, enfim. E aí, quando você sentir uma dificuldade, você volta, começa a pesquisar, entender mais, se aprofundar na perspectiva onde você encontrar esses buracos. Em relação aos próximos passos da perspectiva, você tem que entender que isso aqui é só a introdução, só a pontinha do iceberg, tem muito mais para você entender. Por exemplo, aqui nesse livro aqui de perspectiva, que é excelente, inclusive, tem vários conceitos mega avançados, mas que ajudam muito, tanto em desenhos de veículo, né, que é bem voltado para veículo, mas que com certeza ajuda você a construir cenários, a construir personagens ou outros objetos. Então, realmente, perspectiva é um assunto, um dos mais cabeçudos dos fundamentos, mas também um dos mais importantes. Então, você tem que entender que o que a gente está vendo aqui é só para você começar, mas só com esse conhecimento de um ponto de fuga e 2 pontos de fuga, você já consegue criar bastante coisa. Então, não se preocupa também, não pira muito, tenta entender esse aqui primeiro e só depois a gente vai pensar no próximo passo. Se você curtiu essa aula e aprendeu alguma coisa comigo, deixa aqui seu like, porque isso é super importante para ajudar o canal a crescer e também me dar aquele ânimo, aquela forcinha para eu continuar produzindo mais aulas como essa. E se você está chegando por aqui agora e curtiu os meus conteúdos, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma nova aula. Muito obrigado e até a próxima!